Pessoal, essa é uma aula para eu falar sobre síndrome dos ovários policísticos. Então, começando falando sobre a fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos, existe nessas pacientes uma predisposição ovariana genética a uma produção aumentada de androgênios. Paralelamente, existe também uma predisposição genética e também influenciada por fatores ambientais como dieta e sedentarismo a um aumento da resistência à insulina e consequente hiperinsulinemia. Tudo isso vai levar a um aumento dos níveis de testosterona, o ovário produzindo mais testosterona e o fígado, por esse aumento da insulina, dos níveis de insulina, vai agir a nível de SHBG, proteína transportadora de hormônios sexuais, diminuindo o nível da SHBG, aumentando a fração livre da testosterona para exercer seus efeitos de ação da testosterona. A testosterona, ela é um inibidor a nível do hipofisário mais fraco do que o estrogênio, do LH, e com isso vai haver um aumento relativo dos níveis de LH, e esse aumento dos níveis de LH vão promover, por um desbalanço em relação ao FSH, uma anovulação crônica. Isso continua num ciclo vicioso, porque a gente sabe também que a testosterona elevada leva também a um aumento do depósito de gordura visceral e o aumento da resistência à insulina, então a paciente fica nesse ciclo vicioso. O hirsutismo é a principal manifestação clínica do excesso de andrógeno nas mulheres. Então, em relação ao diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, há alguma coisa de novo? Vamos saber. O mais utilizado, por muitos anos, foi o consenso de Roterdã. Desde 2003, a presença de 2 desses 3 critérios é o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. A gente já vê aqui que não é necessário ter ovários policísticos para ter a síndrome do ovário policístico e também não necessariamente alguém que tem uma morfologia de ovário policístico a ultrassom não vai ter esse diagnóstico. A gente precisa ter mais dois desses 3 critérios. E quais são eles? Hiperandrogenismo ou hiperandrogenemia, ou seja, manifestações de excesso de androgênio, manifestações clínicas ou dosagem sérica elevada dos androgênios, irregularidade menstrual e ovários policísticos a ultrassom. A gente sabe que o ovário policístico síndrome do ovário policístico é um diagnóstico de exclusão, sempre tem que se excluir outras causas de hiperandrogenia e de anovulação, que são as mais clássicas: hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, hiperprolactinemia, hipotiroidismo, tumor produtor de andrógenos, síndrome de Cushing e algumas síndromes de resistência insulínica genética, como as lipodistrofias. Existem outros critérios diagnósticos além do critério de Roterdã, não é só esse critério, mas eles são muito semelhantes. Em relação ao consenso do NIH, ele fala que tem que ter a presença de 2 desses critérios aqui, tem que ter os 2. Quais são eles? A disfunção menstrual, ou seja, a irregularidade menstrual, que é reflexo de uma disfunção ovulatória, e hiperandrogenia ou hiperandrogenismo, ou seja, androgênios tanto em manifestação clínica ou em níveis séricos elevados. Em relação à sociedade de excesso de androgênios e síndrome de ovário policístico, para o diagnóstico, precisa de 2 dos seguintes critérios, ou seja, desses 2 critérios aqui: disfunção menstrual ou ovário policístico a ultrassom, um dos 2, e precisa ter a manifestação de hiperandrogenismo e hiperandrogenemia. A gente vê que nesses 2 critérios da Sociedade do Excesso de Androgênios do NIH, a gente tem em ambos a hiperandrogenemia ou hiperandrogenismo como um critério que vai estar sempre presente. Então, essas mulheres têm essa manifestação clínica clássica de excesso de androgênios. O que seria a morfologia policística a ultrassom? Nos ultrassons mais antigos, o achado de 12 folículos entre 2 a 9 milímetros por ovário ou um volume ovariano maior do que 10 ml já seria diagnóstico de ovários com morfologia policística. Já nos ultrassons mais modernos, que consegue ver melhor cada folículo, esse número aumentou para 20 folículos, de 2 a 9 milímetros por ovário, ou um volume ovariano maior do que 10 milímetros. Isso é diagnóstico de uma morfologia policística ovariana. Então, quando que a gente vai suspeitar da síndrome dos ovários policísticos? As manifestações clínicas vão aparecer de hiperandrogenismos, que são
hirsutismo, acne e alopécia, vou falar um pouquinho de cada uma delas depois. A oligoanovulação, que se manifesta com irregularidade menstrual, podendo se manifestar até com amenorreia ou infertilidade, e o aumento do risco de disfunções metabólicas também. Essas pacientes, a gente sabe que cada vez mais tem se tentado até mudar o nome da síndrome dos ovários policísticos para o nome de uma síndrome metabólica, porque elas têm muito mais intolerância à glicose, diabetes tipo 2, obesidade, dislipidemia, hipertensão, esteatose hepática e síndrome da apneia do sono. E também os transtornos psíquicos, né, transtornos de depressão e ansiedade são mais comuns nessas pacientes do que na população geral. Em relação ao hiperandrogenismo, que é a manifestação clínica mais comum, né, do ovário policístico, super comum a gente achar, né, o que leva as pacientes a buscarem atendimento médico, é considerada a doença endócrina mais comum, acometendo 10% das mulheres de idade reprodutiva, ou seja, isso é muito frequente. E a manifestação clínica mais comum do hiperandrogenismo é o hirsutismo, que é o aumento do pelo terminal em áreas andrógeno dependentes, ou seja, tem que ser em área andrógeno dependente. Se começa a aumentar pelo terminal na testa, por exemplo, que não vai acontecer, mas caso aconteça, não é hirsutismo. Se aumenta um pelo que não é terminal, um pelo fino, em braço, em perna, coxa, abaixo do joelho, dos cotovelos, também não é hirsutismo. O diagnóstico ele é visual, utilizando a escala de Ferriman e Gowley. A gente faz esse diagnóstico visual avaliando a região de busto, de mento, intermamilar, abdômen superior, infraumbilical, braços, coxas e virilha, tronco e nádegas. Lembrando que essa avaliação vai de 1 a 4, sendo que se não tiver nenhum pelo nessa região, pelo grosso, pelo terminal, é pontuado 0. Então, o 1 já tem algum grau de pilificação até 4. Você vai pontuando cada região e, no caso do cutoff maior ou igual a 8, a paciente é considerada surta. E no caso de asiáticas, esse cutoff é mais baixo, porque os asiáticos classicamente têm menos pelos, sendo maior ou igual a 2. É comum que essas pacientes venham previamente tratadas, mas a gente pode fazer, o que dificulta, né, o diagnóstico na prática, mas a gente pode fazer um diagnóstico retrospectivo, mostrando para elas e vendo qual seria o padrão antes de uma depilação definitiva, por exemplo. É importante diferenciar hirsutismo de hipertricose, que hipertricose é o aumento do pelo viloso, né, que é esse pelo fino, não pigmentado, em áreas não andrógeno dependentes, como o braço, como pernas, outras regiões, face, né, maxilar, testa. É um pelo fino, menor que 3 milímetros de espessura, sem medula, menos pigmentado. Então, é importante diferenciar. A acne também é comum, mas o achado mais importante do hiperandrogenismo que preocupa as mulheres é o hirsutismo, porque a acne também é muito comum em pacientes que não têm hiperandrogenemia, né, por questões locais de pele, então, e é mais prevalente, então não é algo que chame tanto atenção, mas pode acontecer. A gente sabe que os androgênios, eles são gatilho para o crescimento e a diferenciação da glândula sebácea, levando ao aumento da secreção dessa glândula, obstruindo o ósseo da unidade pilosebácea, levando à infecção, inflamação e à acne que nós já conhecemos. Em relação à disfunção ovulatória, é importante a gente ver o que é o critério de regularidade menstrual. É uma condição muito comum no primeiro ano pós-menarca, é muito comum que os ciclos sejam irregulares no primeiro ano pós-menarca. No primeiro ao terceiro ano, o que é considerado o ciclo irregular? É aquele que não acontece entre 21 a 45 dias, ou seja, tem ciclos maiores que 45 dias ou menores que 21 dias. Já após 3 anos da menarca, a gente considera que é regular o ciclo que acontece entre 21 a 35 dias. Mais que isso ou menos que isso é considerado irregularidade menstrual, e também menos que 8 ciclos por ano é considerado irregularidade menstrual. A amenorreia secundária é definida para aquela mulher que já teve menstruação e depois para de menstruar por um período mínimo de 6 meses ou 3 ciclos consecutivos. Em relação à alopécia, o que nos chama a atenção? A alopécia do ovário policístico, a alopécia androgenética, ela tem um padrão feminino, que é aquela perda de cabelo mais sagital, e o quão crônico vai ficando essa exposição aos androgênios, mais esse pelo vai ficando fino e vai havendo a perda de cabelo nessa região
sagital da cabeça. Já o padrão masculino é um padrão de recesso frontotemporal e uma perda também occipital, e é importante que quando a mulher tem o padrão de perda de cabelo nesse padrão masculino, isso é um sinal de virilização, isso é um sinal de níveis de androgênios altos por mais tempo. Então é importante diferenciar isso e a gente vai ver. Por que é importante a gente estar atento aos sinais de virilização? Porque, diferentemente do que ocorre no ovário policístico, que são os níveis de androgênios altos, mas não muito altos, né? Não são níveis muito altos. Quando há virilização, a gente está à frente de níveis bastante elevados de testosterona, com alguns sinais que vão ser manifestação desses níveis persistentemente elevada de androgênios, como clitoromegalia, aumento de massa muscular, atrofia mamária, alteração da tonalidade da voz que se torna mais grave e essa alopecia androgenética do padrão masculino. Tudo isso vai nos demonstrar, vai nos falar de uma exposição prolongada e intensa aos andrógenos. Quais exames solicitar? Então, na avaliação laboratorial do hiperandrogenismo, a gente solicita a testosterona livre, né? Da testosterona livre, a calculada é o melhor exame, porque nós não temos metodologia para dosagem direta, é muito falha essa metodologia da dosagem direta, então é a livre calculada através da dosagem do SHBG e da testosterona total, você estima a testosterona livre. Também a testosterona total, né? A gente avalia. A testosterona, a androstenediona e o sulfato de ideia também podem estar elevados, né? Testosterona e sulfato de ideia também tem que ser avaliados e podem estar elevados. A dosagem dos androgênios tem que ser feita na fase folicular, do 2º ao 6º dia do ciclo menstrual e sem o uso de contraceptivos por pelo menos 3 meses. Então, androstenediona e sulfato de ideia muitas vezes podem ser os únicos andrógenos aumentados na síndrome dos ovários policísticos, então é importante a gente dosar eles também, né, que são um critério diagnóstico se tiverem aumentados de hiperandrogenemia. Para a exclusão das outras comorbidades e diagnóstico diferencial, é sempre importante dosar prolactina, função tiroidiana, 17-hidroxiprogesterona, que vai aí nos levar a pensar na forma não clássica da hiperplasia adrenal congênita. É importante também a gente, não estou conseguindo aqui o próximo slide. É importante também, se a 17-hidroxiprogesterona na fase folicular tiver maior do que 2, a gente proceder ao teste de estímulo com a CTH para excluir que haja uma hiperplasia adrenal congênita. O LH em geral é maior do que o FSH na síndrome dos ovários policísticos, isso reforça o diagnóstico de SOP, mas não é um critério diagnóstico, só reforça. E é importante a gente também avaliar o status estrogênico dessa paciente, com o eco endometrial, que pode estar espesso devido a essa exposição estrogênica maior e o risco de câncer endometrial. Por isso, é 2 a 6 vezes maior nessas pacientes. E se houver sinais de virilização, como eu falei anteriormente, pedir uma imagem ovariana, em geral ressonância, e uma imagem adrenal, em geral tomografia de adrenais. Quais são os diagnósticos diferenciais? É importante, frente à mulher com hiperandrogenismo, se perguntar a virilização. Se houver virilização, né, você vai pensar nas síndromes virilizantes. Se não houver, nas síndromes não virilizantes. E quais são elas, né? Síndromes virilizantes são as neoplasias funcionantes de ovário ou adrenal, como eu falei, e também uma situação benigna, que ocorre mais frequentemente na pós-menopausa, que é a hipertecose de ovário, uma proliferação das células da teca que acabam produzindo muitos androgênios, né? É uma condição benigna, mas que tem que ser tratada. Já das formas das não virilizantes, que cursam com níveis mais baixos de androgênios, nós temos a hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, a síndrome dos ovários policísticos, né, que é um diagnóstico também de exclusão, e o hiperandrogenismo idiopático, quando a paciente não tem outra causa para hiperandrogenismo e não preenche critérios para a síndrome dos ovários policísticos. Pode acontecer também. Então, como que nós vamos fazer o manejo clínico dessas pacientes?
a gente sempre tem que tratá-las com mudança de estilo de vida. É importante a gente lembrar que é uma doença metabólica, então a gente vai falar para essas pacientes perderem peso, diminuir os fatores de risco para o diabetes tipo 2, que é tão prevalentes nessa população, e também tem as medidas farmacológicas. E aí vai depender do que está incomodando essa paciente. É o hiperandrogenismo que está incomodando? É a irregularidade menstrual? É a infertilidade? Então, se você está falando sobre o hiperandrogenismo e a irregularidade menstrual, uma boa opção são os anticoncepcionais orais, que eles fazem, por terem estrogênio e progestagênio. Os estrogênios, eles promovem um aumento, a presença do estrogênio no fígado, faz um aumento da produção de SHBG, o que diminui a fração livre da testosterona, diminuindo as manifestações clínicas do hiperandrogenismo. Os progestágenos diminuem o LH, inibem a secreção de LH, levando a uma diminuição também dessa produção de androgênios pelo ovário, e também os progestágenos podem ter um efeito antagônico direto na produção, existem progestágenos que têm ação antiandrogênica direta, levando a uma melhora clínica dos sinais de hiperandrogenismo. A gente, no passado, se usava 35 anticoncepcionais clássicos, o Diane muito prescrito, com 35 microgramas de etinil estradiol e as progesteronas com ação antiandrogênica, só que atualmente é importante a gente ver que essa medicação, elas não são primeira linha. Esse nível de estrogênio para essas pacientes que já podem ter um risco aumentado de trombose, é um nível de estrogênio muito alto. Hoje em dia, a primeira linha são os anticoncepcionais orais que têm uma dosagem de etinil estradiol mais baixa, como 30 ou até mesmo 20 microgramas, idealmente 20 microgramas. Então, existem as combinações com 30 microgramas de etinil estradiol e drosperinona, que é uma progesterona antiandrogênica, também com um pouco de efeito diurético, e as opções com 20 microgramas de etinil estradiol. A gente também tem atualmente novos estrogênios, como por exemplo o valerato de estradiol com Dianogest, que é uma progesterona com algum efeito antiandrogênico, e o valerato de estradiol é a forma esterificada do estradiol, então sendo um pouco mais natural e um pouco mais benéfico para essas pacientes, se possível, a utilização. Lembrando aqui do potencial antiandrogênico, das progesteronas, sendo a ciproterona com maior potencial antiandrogênico, mais drosperinona, Dianogest, também tem seus potenciais antiandrogênicos relevantes. E após 6 meses de tratamento anticoncepcional, que é, em geral, a primeira medicação que a gente vai iniciar, porque quando você vai iniciar um antiandrogênico específico, você tem que estar prevenindo gravidez nessas pacientes. Então, por isso que, em geral, se começa com anticoncepcional. Se a paciente tem um outro método contraceptivo, como DIU ou alguma outra medicação, aí tanto faz se você começa com antiandrogênico ou com anticoncepcional oral. Mas, como em geral não tem, você tem que primeiro utilizar um anticoncepcional oral, porque os antiandrogênicos, a paciente não pode engravidar com risco de malformação fetal. Então, nós temos aí espironolactona nas doses de 100 a 200 miligramas por dia, em geral uso contínuo, tem alguns efeitos colaterais, que vocês podem ver aqui, epigastralgia, fadiga, mas em geral é bem tolerado, e a ciproterona, que aqui a gente tem associado aos anticoncepcionais orais. A gente usa com mais frequência a espironolactona. Lembrar que sempre tem que estar associada a um método contraceptivo. E se a paciente tiver desejo de gravidez, uma opção é o letrozol, que é o inibidor da aromatase, que por inibir a aromatase diminui os níveis de estradiol e aumenta a secreção de FSH, que o FSH vai acabar agindo no ovário, aumentando a ovulação, e o clomifeno também é uma opção a ser utilizada, sendo que o letrozol se mostrou mais interessante para o tratamento da infertilidade dessas mulheres. Lembrando que o clomifeno também tem um risco de gestações múltiplas. Em relação à metformina, a Sociedade de Excesso de Androgênio recomenda avaliar nas pacientes com SOP, independente do peso, fazer um teste oral de tolerância à glicose a cada 2 anos e considerar a metformina nas mulheres que tiverem esse exame alterado, alguma intolerância à glicose.
E a Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos recomenda que a metformina seja considerada como intervenção inicial para a maioria das pacientes com SOF, principalmente aquelas com sobrepeso e obesas, porque a gente sabe que a resistência à insulina faz parte da fisiopatologia da doença. Então, a indicação clássica ainda são as alterações glicêmicas, mas a gente pode sim considerar para essas pacientes, principalmente quando elas têm sobrepeso, porque melhora os desfechos metabólicos. É isso. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, curta e aproveite para se inscrever no canal.